Olá, amigos! Hoje nós vamos ter uma palavra sobre oração. Uma pergunta que provavelmente você já tenha feito. Por que eu oro e as orações não são respondidas? Fique aí, nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Milo, o louva-a-Deus que não sabe orar. Este quiosque pertence à minha família há gerações. O quiosque está precisando de uma reforma. O que você acha, Hermie? Eu acho que esse sabor de sorvete de framboesa com repolho é incrível. Vem chuva aí, C-H-U-V-A, chuva. Vai ser uma tempestade? Isso mesmo, chuva, C-H-U-V-A, e é das grandes, direto nesta direção. Alta pressão e ventos fortes. Eu preciso salvar o que puder. Abandonar quiosque! Essa foi por pouco. E agora o que eu vou fazer? Eu sei o que você pode fazer. Sabe? O que é? Diga. Você pode falar com Deus. Falar com Deus? É claro. Você pode orar. Orar? Conte a Deus o que aconteceu. Ele vai te ajudar. Ele adora ajudar. Eu não sei fazer uma oração. Você não sabe orar? Mas você é um louva-a-Deus. É só falar com Deus como fala com a gente. É como falar com um amigo. Louva-a-Deus que não sabe orar, só fica pensando, não sabe o que falar. Precisa de ajuda porque ele é um certo que quer orar com fé. Por que eu oro e as orações não são respondidas? Certamente essa pergunta já passou pela sua mente, pelo seu coração, e você, desolado, tenha feito essa pergunta. A estratégia do diabo para enganar os crentes é fazer com que você duvide da fidelidade de Deus. A fidelidade em responder à oração. Satanás quer que você acredite que Deus fechou os ouvidos para o seu choro e que deixou você sozinho para resolver as coisas sozinho. Deixou você sozinho com seus problemas. O maior desafio da Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje é acreditar no poder e na eficácia da oração. Muitos crentes reclamam: oro, mas não obtenho resposta. Tenho orado há tanto tempo de forma tão fervorosa, sem nenhum resultado. Só quero ver uma pequena evidência de que Deus está mudando as coisas. As coisas continuam do mesmo jeito, nada acontece. Quanto tempo devo esperar? São essas indagações que surgem nesse momento quando se espera a resposta da oração. Essas pessoas que pensam assim deixaram de visitar o lugar secreto da oração de uma forma mais profunda, porque estão convencidas de que suas petições, as suas orações, de alguma forma, não chegam ao trono. Outras estão convencidas de que apenas pessoas do tipo de Daniel, Davi, Elias, conseguem que suas orações cheguem a Deus. Vamos ser realistas. Muitos bons crentes de Deus lutam com este drama. Se os ouvidos de Deus estão abertos para a minha oração e oro com diligência, porque existe tão pouca evidência de que Ele está respondendo? Olha só, tomemos o cuidado em não fazer como Jó, que acusou Deus de ser preguiçoso e de não se preocupar com nossas necessidades e petições. Jó se queixou assim:
Clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. A visão dele quanto à fidelidade de Deus estava prejudicada por suas dificuldades do momento e ele acabou acusando Deus de se esquecer dele. Deus o repreendeu severamente por isto. É tempo de nós cristãos olharmos honestamente para as razões pelas quais nossas orações são abortadas. Podemos ser culpados de acusar Deus de negligência, quando o tempo todo é a nossa própria conduta a responsável. Não temos liberdade de orar por tudo que a mente egoísta possa querer. Não temos permissão para entrar na sua presença, na presença de Deus, e dar vazão a tolas ideias e falatórios sem sentido. Existe uma lei da oração assim: orar por qualquer coisa, desde que seja da sua vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Os discípulos não oraram de acordo com a vontade de Deus, quando oravam com espírito de vingança. Fizeram um pedido a Deus da seguinte maneira: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu: vós não sabeis de que espírito sois. Jó, em sua tristeza, implorou a Deus que lhe tirasse a vida. E se Deus tivesse atendido tal oração? Esse modo de orar era contrário ao desejo de Deus. A palavra nos previne que sua boca não seja apressada em falar perante o Senhor. Já Daniel orou de forma correta. Primeiro foi às Escrituras para pesquisar a mente de Deus. Quando ele recebeu instruções claras e certo da vontade de Deus, ele corre para o seu trono com poderosa confiança. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, diz Daniel. Sabemos muito sobre o que nós queremos e muito pouco sobre o que Deus quer. Nossas orações podem não ser respondidas quando tem como meta o desejo de cobiça secreta, de sonhos ou ilusões. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus não responde, Deus não responderá nenhuma oração que aumente nossa honra ou que favoreça nossas tentações. Deus também não responde nenhuma oração de uma pessoa que abrigue cobiça no seu coração. Para saber se o nosso pedido é ou não baseado na cobiça, é muito fácil. A dica é: como lidamos com demoras e recusas? Orações baseadas na cobiça exigem respostas rápidas. Se o coração lascivo não recebe rapidamente o objeto desejado, a pessoa fica reclamando, chora e desmaia ou desabafa numa fase de murmuração e reclamação, acusando Deus de estar surdo. O coração de cobiça não pode ver a glória de Deus. Deus tem o direito em recusar um pedido. Pense onde estaríamos hoje se Deus não tivesse recusado o pedido de Jesus em passar o cálice, sem que ele bebesse. Deus recusou atender o pedido de Jesus, mesmo não sendo um pedido cobiçoso. Havia motivos para esse pedido. A cruz era cruel, cruel demais. E a cruz era nossa, não era de Jesus. Há também quem ora a Deus como se ele fosse uma espécie de parente rico que auxilia e dá tudo o que pedimos, enquanto não levantamos nenhum dedo para ajudar. Há quem levanta as mãos em oração para pedir oração, depois cruzam os braços. Somente espera que Deus trabalhe enquanto fica sentado esperando, pensando. Por exemplo, ele tem todo o poder e eu não tenho nenhum, então vou simplesmente ficar quietinho, deixar que ele faça o trabalho. Parece isso uma boa teologia, uma boa postura, entregar tudo na mão de Deus, mas não é. Deus não vai admitir a presença de um pedinte preguiçoso à sua porta. Deus não vai ser caridoso para com aquele que se recusa a trabalhar. Vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma, diz a Bíblia.
Orar também é juntar suor às lágrimas. Não há nada em desacordo com as Escrituras sobre o ajuntar suor às nossas lágrimas. Note bem, orar por vitória sobre um desejo, será que você simplesmente pede a Deus e depois fica sentado, esperando que o desejo se realize? Sue a camisa. A bênção é entregue na cooperação da mão do próprio homem. Deus tem todo o direito de nos levantar de nossos joelhos e dizer: por que fica sentado preguiçosamente esperando um milagre? Vocês têm que fazer mais do que simplesmente orar. Portanto, não culpe Deus por não ouvir suas orações se você está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Você vai acabar blasfemando contra Deus e acusando-o de negligência, enquanto que o tempo todo o culpado será você. Orações podem ser não respondidas por um ressentimento secreto, alojado no coração contra outra pessoa. Cristo não ouvirá, Deus não ouvirá ninguém que tenha um espírito irado e que não perdoe. A Bíblia diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, de tudo que está maledicência, tudo que está no coração. Cristo nem mesmo se comunicará com uma pessoa briguenta, desagradável e que não perdoe. Ele nos ensinou a orar: perdoe-nos como perdoamos aos outros. Existe um ressentimento contra alguém que manda em seu coração? Nossas orações encontram impedimentos quando a gente se torna resistente à liberação de sentimentos magoados e não nos preocupamos em liberá-los. Não deveríamos nos espantar se Deus fechar as portas, as próprias portas do céu, até que aprendamos a amar e perdoar. E perdoar até mesmo aquele que mais os feriram é importantíssimo para Deus te dar a resposta. Tire-se Jonas do seu barco e a tormenta cessará. Tire alguma coisa que está atrapalhando e Deus vai lhe dar a resposta. Também aquele que espera pouco da oração não terá muito poder, autoridade na oração. Quando questionamos o poder dela, nós o perdemos. O diabo está querendo roubar nossa esperança, fazendo parecer que a oração não é mais eficaz. Satanás é esperto, tenta enganar com mentiras e medos desnecessários. Ele ouve orações de quem crê. Oração é a única arma que temos contra a ardente escuridão do inimigo. Esta arma precisa ser usada com grande confiança, porque caso contrário, não teremos outra defesa contra as mentiras de Satanás. Está em jogo a reputação de Deus. Nossa falta de paciência é prova suficiente de que não esperamos muito da oração. Pensamos que Deus não ouviu porque não vemos nenhuma evidência de resposta. Mas disso você pode ter certeza. Quanto mais a resposta de uma oração é adiada, tanto mais perfeita será a resposta. Aguarde. Abraão orou e Deus o abençoou. No entanto, quantos anos se passaram até que Abraão segurasse aquela criança nos braços? Toda oração de fé é ouvida no momento em que é feita. Pense nisso, mas Deus escolhe responder de seu próprio modo e em seu próprio tempo. Deus espera que nos alegremos nas promessas e que nos banqueteemos na esperança, enquanto esperamos pelo cumprimento. Pense nisso, em nome de Jesus. Eu quero também dizer para você que orações não são respondidas quando tentamos dizer como Deus deveria responder. A única pessoa para a qual ditamos leis é aquela em quem não confiamos. Aqueles em quem confiamos, deixamos livres para fazerem o que quiserem, o que consideram certo. Tudo é uma questão de confiança. Qualquer que seja a forma escolhida por Deus para responder, essa resposta será bem-vinda pelo crente. Se Deus não trouxer a resposta pela porta da frente, a sua chegada será pela porta dos fundos. De um jeito ou de outro, a bênção virá. Ele irá sempre fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos pedir. Responderá com saúde, com graça, que é a melhor saúde. A graça é maior do que a nossa própria saúde. Mandará amor ou algo além disto. Ele livrará e fará algo ainda maior.
Ele deseja que lance todas as nossas ansiedades sobre Ele e que prossiga em paz, em serenidade, na espera de seu socorro. É trágico ter um Deus tão poderoso e ter tão pouca fé nele. Será que Ele pode perdoar? Será que Ele pode curar? Será que Ele pode agir por mim? Lance fora esse tipo de incredulidade. Chegue-se a Ele com confiança. Quando Ana orou com fé, ela levantou-se de seus joelhos para comer e seu semblante não estava mais triste. Diga assim para o diabo: não é Deus que se esqueceu de mim, e sim eu me esqueci dele. Eu me esqueci de todas as suas bênçãos do passado. Rejeite aquele sussurro secreto que diz: a resposta vai demorar. O tempo é de Deus. O tempo pertence a Deus. Confie no tempo de Deus. A pessoa que ousa encontrar defeito em Deus deverá tapar a mão na boca e pedir perdão por este pecado. Ou então que seja consumida em sua própria amargura. O Espírito Santo em nós geme com aquela indizível linguagem celestial que ora de acordo com a perfeita vontade de Deus. Mas a murmuração da carne que procede do coração do crente é desiludido, é veneno. Aqueles que pedem com fé seguem louvando em esperança. Jamais questione porque você não está ouvindo Deus no momento. Se Deus está demorando, simplesmente quer dizer que seu pedido está ganhando consistência. Será que existe uma oração que você tem feito já há muito tempo e que ainda não obteve resposta? Até mesmo anos já se passaram e você ainda aguarda esperançoso. Tenho um recado para você. O tempo de Deus para a resposta da sua oração já está reservado. Não vou lhe dizer que vai ser agora. Não vou lhe dizer que vai ser amanhã. Apenas lhe digo, o tempo de Deus para a resposta da sua oração já está reservado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.